O áudio desse livro está sendo gravado por Leda Ludwig. Livro O Grande Conflito, autora Ellen White. Antes de eu iniciar a leitura de mais um capítulo, eu convido você novamente a pausar este vídeo, buscar o teu livro e me acompanhar na leitura. Como você sabe, é um grande prazer ter você aqui comigo, me acompanhando nesta leitura. Vamos lá para mais uma leitura? Nesta leitura do capítulo 6 do livro Grande Conflito, estaremos falando sobre dois heróis que enfrentam a morte. No século IX, a Bíblia já estava traduzida e o culto público era realizado na língua do povo, na Boêmia. Mas o Papa Gregório VII expediu uma bula proibindo que o culto fosse dirigido na língua boêmia. Ele declarava ser agradável ao oponente que a adoração a ele fosse celebrada em língua desconhecida. Mas o céu havia providenciado meios para que a igreja fosse preservada. Muitos valdenses e albigenses, expulsos de seus lares pela perseguição, foram à Boêmia. Trabalharam de forma dedicada em segredo. Assim, foi preservada a verdadeira fé. Antes dos dias de Hus, havia na Boêmia pessoas que condenaram a corrupção que existia na igreja. Foram despertados os temores dos líderes religiosos e iniciou-se a perseguição contra o evangelho. Depois de algum tempo, foi decretado que todos os que não participassem do culto católico deviam ser queimados. Mas os cristãos olhavam à frente, crendo que sua causa seria vitoriosa. Um deles declarou ao morrer: "No meio do povo comum se levantará alguém sem espada nem autoridade, e ninguém poderá contê-lo." Já se erguia alguém cujo testemunho contra Roma agitaria as nações. John Hus era de família simples e cedo ficou órfão pela morte do pai. Sua mãe, muito religiosa, considerava a educação e a reverência a Deus como a mais valiosa das posses, e procurou garantir essa herança ao filho. Hus estudou na escola da província, passando depois para a Universidade de Praga, onde teve admissão como estudante pobre. Na universidade, Hus logo se distinguiu pelo rápido progresso. Por sua conduta amável e simpática, conquistou admiração geral. Era adepto sincero da Igreja Católica e fervorosamente buscava as bênçãos espirituais que ele pretendia conceder. Depois de contemplar o curso superior, tornou-se sacerdote, atingindo rapidamente um alto nível de sacerdócio. Logo foi chamado à corte do rei. Tornou-se também professor e mais tarde reitor da universidade. O humilde estudante, que de favor receber educação, tornou-se o orgulho de seu país e passou a ser conhecido em toda a Europa. Jerônimo, que mais tarde se associou a Hus, havia trazido da Inglaterra os escritos de Wycliffe. A rainha da Inglaterra, convertida aos ensinos de Wycliffe,
era uma princesa boêmia. Por influência dela, as obras do reformador foram amplamente divulgadas em seu país natal. Rose tendia a olhar de maneira positiva as reformas defendidas na época. Embora ele não soubesse disso, começava a andar por um caminho que o levaria para longe de Roma. 2 quadros impressionam Rose. Por esse tempo, chegaram a Praga 2 estrangeiros da Inglaterra, homens cultos que receberam luz sobre a verdade bíblica e tinham ido espalhá-la naquela terra distante. Logo, obrigados a se calarem, mas não estando dispostos a abandonar seus objetivos, recorreram a outras medidas. Sendo artistas, além de pregadores, pintaram 2 quadros em um local público. Um representava a entrada de Cristo em Jerusalém, humilde, montado em jumento, Mateus 21, verso 5, e seguido de seus discípulos, descalço e com roupas gastas pelas viagens. O outro quadro mostrava uma procissão de sacerdotes. O Papa, em suas luxuosas vestes e tríplice coroa, montado em cavalo belamente adornado, antecedido de pessoas tocando trombetas e seguido pelos cardeais e prelados em deslumbrante pompa. Multidões foram contemplar as obras de arte. Todos compreenderam o significado daquilo. Houve grande agitação em Praga e os estrangeiros acharam necessário partir. Mas os quadros impressionaram muito a Rose e o levaram a estudar mais profundamente a Bíblia e os escritos de Wycliffe. Embora não estivesse preparado para aceitar todas as reformas defendidas por Wycliffe, Rose compreendeu o que o papado realmente era e denunciou o orgulho, a ambição e a corrupção dos líderes religiosos. Praga é interditada. Notícias foram levadas a Roma e Rose logo foi chamado a comparecer diante do Papa. Obedecer seria expor-se à morte certa. O rei e a rainha da Boêmia, a universidade, membros da nobreza e oficiais do governo uniram-se num apelo ao líder da igreja para que fosse permitido a Rose permanecer em Praga e responder por delegação. Em vez de atender ao pedido, o Papa avançou com o processo de condenação de Rose, declarando que a cidade de Praga estava interditada. Naquela época, esse tipo de condenação despertava temor geral. O povo considerava o Papa como representante de Deus, possuindo as chaves do céu e do inferno, e tendo poder para julgar a todos. Acreditava-se que até que o Papa resolvesse anular a excomunhão, os mortos eram excluídos das moradas celestiais. Todas as celebrações religiosas foram suspensas. As igrejas foram fechadas. Os casamentos eram realizados nos pátios das igrejas. Os mortos eram sepultados sem qualquer cerimônia em fossos ou campos. A cidade de Praga encheu-se de tumulto. Uma multidão denunciou Rose e exigiu que ele fosse entregue a Roma. Para acalmar
a agitação, o reformador se retirou por algum tempo e foi para sua aldeia natal. Ele não interrompeu suas atividades, mas viajou pelos territórios vizinhos, pregando para multidões que desejavam ouvi-lo. Quando diminuiu a agitação em Praga, Hus retornou a fim de continuar a pregação da palavra de Deus. Seus inimigos eram poderosos, mas a rainha e muitos nobres eram seus amigos e grande parte da população o apoiava. Hus inicialmente estivera sozinho. Depois, Jerônimo se uniu a ele e em promover a reforma. Daí em diante, os dois estiveram unidos durante toda a vida e deveriam permanecer juntos mesmo na morte. Hus era o que possuía mais força de caráter. Jerônimo, como verdadeira humildade, reconhecia o valor de Hus e atendia seus conselhos. Ao trabalharem unidos, a reforma progrediu rapidamente. Deus concedeu grande luz àqueles homens escolhidos e lhes revelou muitos erros de Roma. Mas eles não receberam toda a luz que devia ser dada ao mundo. Deus estava guiando as pessoas para fora das trevas do catolicismo, e ele as guiava passo a passo, conforme podiam suportar. Se a verdade fosse apresentada como um brilho do meio-dia para aqueles que durante tanto tempo permaneceram em trevas, teria feito com que ficassem ofuscados e se afastassem. Portanto, Deus revelou a verdade pouco a pouco, à medida que podia ser recebida pelo povo. Persistia o cisma na igreja. Nessa época, 3 papas lutavam pela supremacia. Essa rivalidade encheu o cristianismo de tumulto. Não contentes em acusar uns aos outros, recorriam à compra de armas e à contratação de soldados. É claro que necessitavam de dinheiro e para obtê-lo as dádivas, funções e bênçãos da igreja eram oferecidas às vendas. Com ousadia cada vez maior, Hus criticava as abominações que eram toleradas em nome da religião. O povo acusava abertamente Roma como a causa das aflições que oprimiam o cristianismo. Novamente, a cidade de Praga parecia à beira de um conflito sangrento. Como em ocasiões anteriores, o servo de Deus foi acusado de ser o perturbador de Israel. 1 Reis 18, verso 17. A cidade foi novamente interditada e Hus se retirou para sua aldeia natal. Ele deveria falar para um público mais amplo, a todos os cristãos, antes de entregar a vida como testemunha da verdade. Um concílio geral foi convocado para reunir-se na cidade de Constança, sudoeste da Alemanha, a pedido do imperador Sigismundo, por um dos 3 papas rivais, João XXIII. O Papa João, cujo caráter e política não seriam aprovados se submetidos à investigação, não ousou se opor a Sigismundo. O principal objetivo era acalmar
as divisões da Igreja e eliminar a heresia. Os 2 antipapas foram chamados a comparecer, bem como John Hus. Os primeiros foram representados por seus delegados. O Papa João compareceu com muito receio, temendo ser obrigado a prestar contas pelos erros que havia levado ao poder, bem como pelos crimes que o haviam mantido lá. Apesar disso, entrou na cidade de Constança com grande pompa, acompanhado de líderes religiosos e uma comitiva de seguidores. Vinha sob um palio de ouro, carregado por 4 dos principais magistrados. A hóstia era levada diante dele, e as luxuosas vestes dos cardeais e nobres ofereciam um espetáculo imponente. Enquanto isso, outro viajante se aproximava de Constança. Hus se despedira dos amigos como se jamais fosse encontrá-los de novo. Pressentindo que essa viagem o conduziria à fogueira, ele recebeu um salvo-conduto do rei da Boêmia e do imperador Sigismundo, porém fez seus planos encarando a possibilidade de morrer. Salvo-conduto do rei. Numa carta dirigida aos amigos, Hus escreveu: Meus irmãos, parto com o salvo-conduto do rei ao encontro de meus numerosos e mortais inimigos. Jesus Cristo sofreu por seus amados. Então deveríamos estranhar que ele nos tenha deixado seu exemplo? Portanto, amados, se minha morte dever contribuir para a sua glória, orem para que ela venha rapidamente e para que ela possa habitar-me, suportar com lealdade todas as minhas aflições. Orem a Deus para que eu não suprima nenhuma pequena parte da verdade do Evangelho, a fim de deixar a meus irmãos um excelente exemplo a seguir. Essa foi a carta que Hus escreveu aos seus amigos. Em outra carta, Hus falou com humildade de seus próprios erros, acusando-se de ter sentido prazer em usar luxuosas decorações e haver desperdiçado horas em atividades frívolas. Acrescentou então que a glória de Deus e a salvação das pessoas ocupem sua mente e não a posse de benefícios e bens. Não adornem sua casa mais do que sua vida e, acima de tudo, cuide do edifício espiritual. Seja piedoso e humilde para com os pobres e não consuma seus recursos em festas. Em Constança, Hus teve garantida plena liberdade. Além do salvo-conduto do imperador, ele recebeu uma garantia pessoal de proteção por parte do Papa. Mas, ao serem violadas essas declarações, em pouco tempo o reformador foi preso, por ordem do Papa e dos cardeais, e lançado em repugnante masmorra. Mais tarde foi transferido para um castelo localizado além do Reno, e lá foi mantido prisioneiro. O Papa
logo depois foi colocado na mesma prisão. Foi provado perante o concílio que ele era réu dos mais terríveis crimes. Além de assassinatos, simonia e adultério, havia pecados que não convém mencionar. Ele finalmente perdeu o poder papal. Os antipapas também foram depostos, sendo escolhido um novo pontífice. O próprio Papa havia sido acusado de maiores crimes que os que já Hus denunciara os padres. Mas o mesmo concílio que rebaixou o líder da Igreja também oprimiu o reformador. O aprisionamento de Hus provocou grande indignação na Boêmia. O imperador, que não permitia que fosse violado um salvo-conduto, se opôs ao processo que lhe era movido. Mas os inimigos do reformador argumentaram que não se deve confiar em hereges, nem mesmo em pessoas suspeitas de heresia, ainda que estejam munidos de salvo-conduto do imperador e de reis. Hus ficou enfraquecido pela enfermidade. O ar úmido e impuro do calabouço lhe provocou uma febre que quase o levou à morte. Então, ele foi finalmente conduzido diante do concílio. Carregando algemas, ficou em pé na presença do imperador, que tinha usado sua honra e boa-fé para defendê-lo. Hus manteve firmemente a verdade e apresentou um solene protesto contra as corrupções dos líderes religiosos. Quando foi exigido que escolhesse entre renegar suas doutrinas ou sofrer a morte, aceitou o destino de mártir. A graça de Deus o sustentou. Durante as semanas de sofrimento pelas quais passou antes da sentença final, a paz celestial encheu seu coração. Escrevo esta carta, disse a um amigo, na prisão e com as mãos algemadas, esperando a sentença da morte para amanhã. Quando, com o auxílio de Jesus Cristo, de novo nos encontrarmos na deliciosa paz da vida futura, você saberá quão misericordioso Deus se mostrou para comigo. Quão eficazmente me sustentou em meio de tentações e provas. Prenúncio do triunfo. Na masmorra, ele previu o triunfo que teria a verdadeira fé. Em sonho, viu o Papa e seus bispos apagando as pinturas de Cristo que ele havia desenhado nas paredes da Capela de Praga. Essa visão o angustiou, mas no dia seguinte viu muitos pintores ocupados em restaurar essas pinturas, em maior número e em cores mais vivas. Os pintores, rodeados pela multidão, exclamavam: venham agora os papas e os bispos, nunca mais as apagarão. Disse o reformador: as imagens de Cristo nunca se apagará. Quiseram destruí-la, mas será pintada de novo em todos os corações por pregadores muito melhores do que eu. Pela última vez, Hus foi levado diante do concílio. Uma vasta e brilhante assembleia, o imperador,
os príncipes do império, delegados reais, cardeais, bispos, sacerdotes e uma vasta multidão. Chamada à decisão final, Rus declarou que se recusava a renegar sua fé. Fixando o olhar penetrante no imperador, cuja palavra fora tão vergonhosamente violada, declarou: tomei a decisão de espontânea vontade de comparecer diante deste concílio sob a pública proteção e garantia do imperador aqui presente. Intensa vermelhidão foi vista no rosto de Sigismundo, quando o olhar de todos se dirigiu a ele. Pronunciada a sentença, iniciou-se a cerimônia de degradação, sendo novamente aconselhado a retratar-se. Rus respondeu, voltando-se para o povo: com que cara, pois eu contemplaria os céus? Como olharia para as multidões a quem preguei o puro evangelho? Não. Aprecio a salvação dessas pessoas mais do que este pobre corpo, agora destinado à morte. As vestes sacerdotais foram removidas uma a uma, e cada bispo pronunciava uma maldição ao realizar sua parte da cerimônia. Finalmente, puseram-lhe sobre a cabeça uma carapuça, ou mitra, de papel em forma de pirâmide, em que estavam desenhadas terríveis figuras de demônios, com a palavra herege bem visível na frente. Com muito prazer, disse Rus, levarei sobre a cabeça esta coroa de desonra por teu amor, ó Jesus, que por mim levaste uma coroa de espinhos. Rus morre na fogueira. Rus foi então levado para o lugar da execução. Grande multidão o acompanhou. Quando tudo estava pronto para ser aceso o fogo, uma vez mais foi ele aconselhado a renunciar aos seus erros. A que erros? Disse Rus. Renunciarei eu? Não me julgo culpado de nenhum. Invoco a Deus para testemunhar que tudo que escrevi e preguei foi feito sob o objetivo de livrar pessoas do pecado e da perdição. Portanto, com muita alegria, confirmarei com meu sangue a verdade que escrevi e preguei. Quando as chamas começaram a envolvê-lo, ele começou a cantar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E assim continuou a fazer, até que sua voz silenciou para sempre. Um dedicado adepto de Roma, que testemunhou a morte de Rus e a de Jerônimo, que ocorreu poucos dias depois, disse: prepararam-se para o fogo como se fosse para uma festa de casamento. Não soltaram nenhum grito de dor. Quando as chamas subiram, começaram a cantar hinos, e mal podia a intensidade do fogo fazer silenciar o canto deles. Depois de consumido o corpo de Rus, suas cinzas foram ajuntadas e lançadas no Reno, e assim foram levadas para além do oceano, e daí espalhadas por toda a terra. Em lugares ainda desconhecidos, as cinzas de Rus produziriam fruto abundante em testemunho da verdade.
A voz que falara no recinto do concílio em Constança despertou ecos que seriam ouvidos através dos tempos. Seu exemplo animaria multidões a permanecerem fiéis diante da tortura e da morte. Sua execução mostrou ao mundo inteiro a traiçoeira crueldade de Roma. Os inimigos da verdade promoveram a causa que em vão pensavam destruir. Porém, o sangue de mais uma testemunha deveria testemunhar da verdade. Jerônimo havia aconselhado Rus a ter coragem e firmeza, declarando que se caísse em algum perigo, ele próprio iria em seu auxílio. Ao ouvir sobre a prisão do reformador, o fiel discípulo imediatamente se preparou para cumprir a promessa. Seu salvo-conduto partiu para Constança. Lá chegando, convenceu-se de que apenas havia se exposto ao perigo. Sem poder fazer nada em favor de Rus, fugiu da cidade, mas foi preso e conduzido de volta. Ao aparecer diante do concílio, suas tentativas de responder foram desafiadas com clamores. Às chamas! Que este homem vá às chamas! Foi lançado numa masmorra e alimentado a pão e água. As crueldades da prisão lhe causaram uma enfermidade que pôs em perigo sua vida. Seus inimigos, com receio de que ele pudesse escapar, trataram-no com menos severidade e assim permaneceu na prisão durante 1 ano. Jerônimo se submete ao concílio. A violação do salvo-conduto de Rus havia despertado muita indignação. O concílio decidiu, em vez de queimar Jerônimo, obrigá-lo a se retratar. Ele poderia escolher entre renunciar à fé ou morrer na fogueira. Enfraquecido pela doença, pelos rigores do cárcere e pela tortura da ansiedade e apreensão, separados dos amigos e desanimado pela morte de Rus, a força de Jerônimo o deixou. Ele se comprometeu a ser leal à fé católica e aceitou o voto do concílio ao condenar as doutrinas de Wycliffe e de Rus, em exceção das sagradas verdades que eles haviam ensinado. Mas, na solidão do calabouço, ele percebeu mais claramente o que havia feito. Pensou na coragem e fidelidade de Rus. E, em contraste, refletiu em como ele mesmo negou a verdade. Pensou no Mestre Divino, que por amor a ele suportara a morte na cruz. Antes de se retratar, em todos os momentos de sofrimento, ele havia encontrado conforto na certeza do favor de Deus. Depois, porém, no remorso e a dúvida o torturavam. Ele sabia que para estar em paz em Roma, teria que fazer outras retratações. O rumo que estava tomando apenas poderia levá-lo a abandonar completamente sua fidelidade à igreja. Jerônimo se arrepende e adquire coragem. Em seguida, ele novamente foi levado diante do concílio. Sua submissão não havia satisfeito os juízes. Jerônimo poderia preservar a vida apenas se renunciasse totalmente à verdade. Porém, ele decidiu que continuaria a defender sua fé e, portanto, teria o mesmo destino que seu irmão mártir. Jerônimo
renunciou ao pedido de retratação e, como moribundo, exigiu solenemente a oportunidade de apresentar sua defesa. Os prelados insistiam em que ele apenas afirmasse ou negasse as acusações lançadas contra ele. Jerônimo protestou contra essa crueldade e injustiça. Vocês me conservaram encerrado durante 340 dias numa horrível prisão. Agora me trazem diante de vocês e, dando ouvidos a meus inimigos mortais, recusam ouvir-me. Cuidado para não pecarem contra a justiça. Quanto a mim, sou apenas um fraco mortal. Minha vida não tem pouca importância. Quando peço que não lavrem uma sentença injusta, falo mais por vocês do que por mim. Seu pedido foi finalmente atendido. Na presença dos juízes, Jerônimo se ajoelhou e pediu que o Divino Espírito dirigisse seus pensamentos, de modo de que nada falasse contrário à verdade ou indigno de seu mestre. Para ele, nesse dia, cumpriu-se a promessa. Quando vos entregarem, não cuideis em como ou o que haveis de falar, visto que não sois vós o que falais, mas o Espírito de vosso Pai é quem fala em vós. Mateus 10, versos 19 e 20. Jerônimo havia estado durante um ano inteiro numa masmorra, impedido de ler ou mesmo ver. No entanto, seus argumentos foram apresentados com tanta clareza e força como se houvesse tido oportunidade tranquila para prepará-los. Ele falou aos ouvintes sobre as inúmeras pessoas santas que haviam sido condenadas por juízes injustos. Em quase todas as gerações, houve aqueles que procuravam enobrecer o povo de sua época e que foram rejeitados. O próprio Cristo foi condenado como malfeitor em um tribunal injusto. Jerônimo declarou então que estava arrependido por seu momento de fraqueza e testemunhou sobre a inocência e santidade do Mártir Rose. Eu o conheci desde que ele era criança, disse ele. Foi um homem excelente, justo e santo. Foi condenado apesar de sua inocência. Estou pronto para morrer. Não recusarei diante dos tormentos preparados por meus inimigos e por falsas testemunhas, que um dia terão que prestar contas de suas imposturas perante o grande Deus que ninguém pode enganar. Jerônimo prosseguiu: de todos os pecados que tenho cometido desde a juventude, nenhum pesa tanto e me causa tanto grande remorso como aquele que cometi quando aprovei a injusta sentença contra o Wycliffe e contra o santo mártir John Rose, meu mestre e amigo. Sim, confesso de todo o coração que declaro com horror que fraquejei terrivelmente quando, por medo da morte, condenei as doutrinas ensinadas por ele. Portanto, suplico ao Deus Todo-Poderoso que perdoe meus pecados e, em particular, esse, o mais hediondo de todos. Apontando para os juízes, disse com firmeza: vocês condenaram Wycliffe e John Rose. As coisas que eles defenderam e que não podem ser desmentidas, eu também entendo e ensino como eles.
As palavras de Jerônimo foram interrompidas. Os prelados, tremendo de raiva, gritavam: que necessidade há de mais provas? Contemplamos com nossos próprios olhos o mais inflexível herege. Sem se abalar com a agitação, Jerônimo exclamou: vocês pensam que tenho medo de morrer? Vocês me mantiveram durante um ano inteiro naquela terrível masmorra, mais horrenda que a própria morte. Tudo que posso fazer é expressar meu espanto ao ver um cristão cometer tão grande crueldade. Destinação: a prisão e morte. Novamente rompeu a ira daquelas pessoas, e Jerônimo foi levado às pressas para a prisão. Havia, contudo, alguns que foram tocados profundamente por suas palavras e desejavam salvar a vida dele. Jerônimo foi visitado por autoridades que insistiram para que ele se submetesse ao concílio. Um brilhante futuro lhe foi apresentado como recompensa. Provem pelas sagradas escrituras que estou em erro e renunciarei às ideias que defendo, disse ele. As sagradas escrituras, exclamou um dos seus tentadores. Então tudo deve ser julgado por elas? Quem pode entendê-las antes que sejam interpretadas pela igreja? As tradições humanas são mais confiáveis do que o evangelho do nosso Salvador? Replicou Jerônimo. Herege, arrependo-me de ter gastado tanto tempo com você. Vejo que é impulsionado pelo diabo. Sem demora, Jerônimo foi levado ao mesmo local em que Rus havia entregue a vida. Ele fez o trajeto cantando e com a face iluminada de alegria e paz. Para ele, a morte havia perdido o terror. Quando o carrasco, estando para acender a fogueira, passou por trás dele, o mártir exclamou: ponha fogo na minha frente. Se eu tivesse medo, não estaria aqui. Suas últimas palavras foram uma oração. Senhor, Pai Todo-Poderoso, tem piedade de mim e perdoa os meus pecados, pois sabes que sempre amei tua verdade. As cinzas do mártir foram reunidas e, como ocorrera com as de Rus, lançadas ao Reno. Assim morreram os fiéis portadores de luz guiados por Deus. A execução de Rus acendeu uma labareda de indignação e horror na Boêmia. A nação inteira declarou que ele havia ensinado a verdade de maneira fiel. O concílio foi acusado de assassinato. Suas doutrinas passaram a atrair mais atenção do que antes, e muitos foram levados a aceitar a fé da Reforma. O Papa e o Imperador uniram-se para aniquilar o movimento, e os exércitos de Sigismundo foram lançados contra a Boêmia. Surgiu, porém, um libertador, Zisca, um dos mais hábeis generais de seu tempo. Foi o chefe dos boêmios. Confiando no auxílio de Deus, o povo resistiu aos mais poderosos exércitos que poderiam haver. Inúmeras vezes o imperador invadiu a Boêmia, mas
sempre foi repelido. Os seguidores de Hus, conhecidos como usistas, se levantaram acima do terror da morte e nada poderia resistir a eles. O bravo Zisca morreu, mas seu lugar foi preenchido por Procópio, que em algum sentido era um líder ainda mais capaz. O Papa proclamou uma cruzada contra os hussitas. Uma imensa força foi lançada contra a Boêmia, mas foi derrotada. Outra cruzada foi convocada. Em todos os países da Europa, dominados pelo papado, pessoas, dinheiro e munições de guerra foram reunidos. Multidões estavam debaixo do domínio papal. A numerosa força entrou em Boêmia. O povo se organizou para repelida. Os dois exércitos se aproximaram do outro, até que entre eles havia apenas um rio. Os cruzados constituíam força muito superior, mas em vez de prosseguirem através das torrentes e lutar contra os hussitas, a quem de longe havia vindo combater, ficaram olhando em silêncio para aqueles guerreiros. Subitamente, um misterioso terror tomou conta dos soldados. Sem atacar, aquela poderosa força se retirou e se espalhou como se tivesse sido dispersada por um poder invisível. O exército hussita perseguiu os fugitivos e imenso despojo caiu na mão dos vitoriosos. A guerra, em vez de empobrecer os boêmios, os enriqueceu-os. Poucos anos mais tarde, durante o governo de um novo papa, foi promovida outra cruzada. Um grande exército entrou na Boêmia. As forças hussitas recuaram diante deles, arrastando os invasores cada vez mais para o interior do país, levando-os a contar com a vitória já alcançada. Finalmente, o exército de Procópio avançou para dar-lhes combate. Quando se ouviu o ruído da força que se aproximava, mesmo antes que os hussitas pudessem ser vistos, um pânico novamente caiu sobre os cruzados. Príncipes, generais e soldados, se desfazendo de suas armaduras, fugiram em todas as direções. A derrota foi completa e novamente um imenso despojo caiu nas mãos dos vitoriosos. Assim, pela segunda vez, vasto exército de guerreiros treinados para a batalha fugiu sem atacar, diante dos defensores de uma nação pequena e fraca. Aquele que pôs em fuga os exércitos de Midian diante de Gideão e seus 300 agia novamente. Traídos pela diplomacia, os líderes papais recorreram finalmente à diplomacia. Foi adotado um compromisso mútuo que, traindo os boêmios, os entregou ao poder de Roma. Os boêmios haviam especificado 4 condições de paz em Roma. Primeiro, livre pregação da Bíblia. Segundo, o direito de a igreja toda participar do pão e do vinho na ceia e o uso da língua materna no culto de adoração. Terceiro, a exclusão do clero de todos os ofícios das autoridades seculares. E quarto, nos casos de crimes, a jurisdição das cortes civis para o clero e para os leigos. As autoridades papais concordaram que os 4 artigos fossem aceitos, mas que o direito de explicá-los deveria pertencer ao concílio.
ou em outras palavras, ao Papa e ao Imperador. Roma ganhou pela dissimulação e fraude, o que não tinha conseguido por meio da luta, assim como fazia com as Escrituras Sagradas. Aplicava sua interpretação aos artigos rusitas e pervertia o sentido deles, de modo conveniente a seus propósitos. Um grupo numeroso na Boêmia, vendo que isso era contrário à sua liberdade, não se conformou com o tratado. Surgiram divergências que levaram à contenda entre eles. O nobre Procópio foi vencido e acabou a liberdade da Boêmia. Exércitos estrangeiros invadiram novamente a Boêmia, e aqueles que permaneceram fiéis ao Evangelho foram sujeitos a uma perseguição sangrenta. Porém, a firmeza deles era inabalável. Obrigados a esconder-se nas cavernas, se reuniam para ler a palavra de Deus e participar da adoração ao Senhor. Por meio de mensageiros enviados secretamente a diversos países, souberam que entre as montanhas dos Alpes havia uma antiga igreja, apoiada no fundamento das Escrituras e protestando contra as corrupções idólatras de Roma. Com grande alegria, foi iniciado um contato com os cristãos valdenses. Firmes no Evangelho, os boêmios mantiveram a esperança durante a noite de uma perseguição, olhando para o horizonte na hora mais escura, da mesma forma que alguém espera pela manhã. Eu sinceramente espero que você tenha me acompanhado durante toda a leitura deste capítulo. Eu sei que ele foi um pouco extenso, porém, sejamos como os exemplos dados nessa história. Rose, Wycliffe, Jerônimo. Eles não desistiram de falar de Cristo. Eles não desistiram da palavra de Deus. Eles preferiram morrer do que negar a sua fé em Cristo. Então, por que nós não vamos separar um tempinho do nosso dia para ler este livro, O Grande Conflito? Eu sei que às vezes nós temos vontade de desistir, mas vamos usar esse exemplo dado por esses grandes mártires da nossa história. Vamos seguir firmes junto comigo, pois juntos somos mais fortes. Que Deus te abençoe e te guarde. Que Deus guarde toda a sua família. E até o nosso próximo vídeo.